Bom, minha formação, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na Ciclux como consultor técnico, engenheiro de aplicação. Então, a minha função é a especificação do produto, né? Como que ele é aplicado e não a venda, né? A venda nós temos o Elbert, que está ali no fundo. No final aqui tem o contato dele também, que ele é a parte de vendas aqui de Minas. Bom, só falando um pouquinho da empresa no começo, né? A Ciclux, ela é uma empresa que tem 26 anos no mercado, ela é uma empresa nacional, focada no ramo da ventilação mecânica. Então nós fabricamos desde o microventilador de banheiro até um sistema de pressurização de escadas. Ela hoje está situada em Santa Catarina, né, que nós distribuímos para o Brasil, América Latina, e temos uma sede também nos Estados Unidos. A empresa nacional está expandindo. Aqui é uma foto atualizada da empresa, né, onde nós fazemos a fabricação da linha branca, né, que é pequena e média vazão, e onde fazemos os equipamentos pesados. No fundo, onde tem um túnel de vento, que para o equipamento, para alegarmos uma curva, tem que ter certeza, né? Papel aceita qualquer coisa. Mas nós fazemos os testes corretos para o que você tem na curva, o que você vai aplicar no projeto, o que vai aplicar naquela instalação, vai acontecer na vida real, digamos assim. Então, essa é a nossa planta em Santa Catarina. Bom, ventilação, qualidade do ar interno está ligada diretamente no ar-condicionado, né? Quando a gente fala de um ambiente condicionado, ele tem que ter controle de temperatura, umidade, velocidade e renovação do ar. Um ambiente com ar-condicionado, né? Ele tem que ter esses 4 itens. Eu vou falar de sistemas de renovação do ar. Claro que como nós temos um sistema grande, eu posso fazer a renovação do ar já com controle de temperatura e umidade, tudo certinho. Mas o foco dessa apresentação é falar sobre a renovação do ar em pequenos ambientes, né? Onde você tem um caso que você só tem uma evaporadora, um cassete, e eu preciso fazer um ar externo para esse ambiente. A renovação ela reduz na concentração no ambiente, né? De fluidos gasosos, biológicos e químicos. Conforme você coloca o ar externo, você dilui esse ar que está dentro desse ambiente. E a filtragem é necessária para você tirar um material particulado. Bom, falei de ar-condicionado, né, qualidade do ar. Uma pergunta aqui rapidinho, né? Se eu te falar, a qualidade desse ar aqui dentro, ela tá boa ou tá ruim? Mas um parâmetro que a gente está usando aqui é conforto térmico ou cheiros? Quando a gente fala de qualidade do ar, é difícil, né? Porque você não vê, você não consegue medir aqui qual é a concentração do CO2, material particulado. Se você não tem um equipamento que meça isso. Então é um pouquinho mais difícil, né? Quando a gente fala de qualidade do ar, não é só conforto térmico, né? Não é só temperatura aqui dentro, está 23, 24 graus, tá ok. Isso é só um ponto só do ar-condicionado. O principal é a ventilação, quando eu falo de renovação do ar. Ventilação mecânica. Para quem é do ar-condicionado sabe, né? Se eu pego o ar externo e jogo aqui dentro, minha carga térmica vai lá para cima. Aumentar uns 20%, dependendo até 30%, dependendo do local, né? Mas é o correto. Antigamente, né, nós tínhamos as máquinas de ar-condicionado que já fazia tudo isso. Aí ele foi atualizando, né, o split separou, tem a carga térmica lá, mas o nosso cálculo tem que considerar sempre o ar externo. Então a renovação do ar, ela sempre existiu nos equipamentos antigos. Se você pegar da arquitetura antiga, né, uma característica da arquitetura antiga é grandes janelas, portas, que previam, né, uma ventilação. A atualização foi isso, né? Hoje nós temos prédios estanques. É difícil você ter uma ventilação natural. Não tendo ventilação natural ou não tendo uma ventilação mecânica, a sua carga térmica cai, só que a qualidade do ar, consequentemente, cai também. Comparativos bem clichês, né? Vamos pegar 2 fluidos que nós consumimos diariamente, a água e o ar. Se você chegar nessa sala aqui e tiver um copo de água em cima da mesa, a probabilidade de você beber essa água aqui é difícil, né? Você não sabe, por mais que ela esteja transparente, sem cheiro, você não sabe quanto tempo essa água está aqui em cima da mesa, você não sabe se algum inseto, algum bicho pousou em cima dela. Você tem esse poder da escolha. E o ar, né? Você chegou dentro desse ambiente, você não vai tampar o nariz e ficar aqui 3 horas sem respirar. Temos o poder da escolha. A água nós consumimos 2 litros por dia, uma média. E o ar, 14.400 litros por dia. Pessoa de meia idade.
3 dias sem tomar água e o ar, campeão de apneia, faz uns 5 minutos aí sem respirar. 2 fluidos consumimos diariamente, a importância que nós damos para um ou para outro. Qualidade do ar interna é em média 2 a 5 vezes pior do que o ar externo. O nosso ambiente aqui tem uma atmosfera menor, né? Então a capacidade dele saturar é muito maior do que lá fora. O fator de diluição é outro, né? Então a qualidade do ar externo vai ser melhor do que interno. Interno de 2 a 5 vezes pior. E nós permanecemos 90% do nosso tempo no ambiente fechado, né? Nossa casa, carro aqui principalmente, né? Que o trânsito está muito pior que São Paulo. Escritório, restaurante, a gente está sempre dentro de um ambiente fechado. Por isso que nós temos que ter esse controle de qualidade do ar, não é só conforto térmico. Falo desses 90% de conforto térmico, que eu vou passar algumas características do ambiente quando você não tem a renovação. Aí é um ponto que é bem o nosso carro, né? Nosso carro tem um damperzinho que você mede a renovação do ar. Você consegue decidir se vai entrar externo ou só recircular o ar interno. A gente sempre deixa a recirculação interna, né? Se vocês tiverem tempo de ler o manual do carro de vocês vão notar que o manual vai ter para deixar a circulação externa, pegando o ar externo e jogando para dentro. É só um ponto, né? Vou passar algumas características. Bom, o Brasil, ele tem ótimas normas, portarias, e hoje tem uma lei que fala sobre qualidade do ar. Se a gente pegar a América Latina, a referência é as normas do Brasil. Assim como o Brasil pega a ESHRE para algumas normas, né? O Brasil tem ótimas normas e leis com relação a isso. A primeira tem a 3523, né, que é uma portaria que ela surgiu depois da morte do Sérgio Mota. Ligaram a morte dele com o sistema de ar-condicionado. Não sei se dá para ligar mesmo, né? Porque ele já tinha a vida dele, né? Ele já tinha uma saúde bem precária. Bom, fato, morreu, o cara comprou ar-condicionado na época e criaram a portaria. A portaria fala o quê? Define padrões de limpeza do sistema de ar-condicionado. Além disso, ela fala que um sistema com acima de 60 mil BTUs, 5 TRs, você precisa de um engenheiro responsável. A elaboração do PMO, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que hoje existe uma lei que fala sobre isso. E você tem que ter um projeto sobre o seu sistema, né? Você tem que ter um desenho para oficializar o que tem no sistema de ar-condicionado. Bom, portaria, temos uma resolução 09, que é a resolução da Anvisa, que fala sobre os parâmetros. Quando eu perguntei, aqui dentro, a qualidade do ar está bom ou está ruim? Se eu tiver os equipamentos, eu consigo decidir se está bom ou ruim, né? Te afirmar. A portaria, ela fala alguns limites. Né? Um exemplo, se eu pegar de CO2, que é um gás que nós medimos para saber se o ambiente tem ou não renovação do ar. Ele é um parâmetro. O CO2, apesar de tudo, ele não mata ninguém, mas ele é um parâmetro para você decidir se o ambiente tem ou não renovação do ar. Por exemplo, CO2, o limite para um ambiente é 1000 ppm. Eu já cheguei a medir numa sala lá em São Paulo, interior, em Ribeirão Preto, fazendo um evento sobre qualidade do ar, eu medi, na época chegou a 12 mil. Eu achei um absurdo, mas tinha 2 equipamentos, os 2 mediram o mesmo. Então não foi erro de calibração. A resolução 09 também fala sobre a renovação do ar. Ela indica renovação do ar por pessoa, 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Se for um ambiente de rotação, 17 metros cúbicos por hora por pessoa. Ela te dá um norte, dá um parâmetro para fazer a renovação do ar. Também fala sobre a manutenção, por exemplo, a troca dos filtros. Se o filtro não tiver sensores que meçam a perda de carga dele, para você decidir se ele está ou não saturado, tem que ser trocado a cada 90 dias. 3 meses tem que ser trocado o filtro de ar externo. Uma limpeza, a verificação da bandeja da máquina de ar-condicionado. Todo mês você tem que verificar. Então a resolução 09 ela dá alguns parâmetros e um norte para você seguir no seu sistema de ar-condicionado. A BNT 16401, ela é dividida em 3 partes. A parte 3 fala sobre qualidade do ar interno. Bom, resumindo, a 16401 ela é uma norma que ela está sendo revisada e que mudou um pouquinho isso daqui, porque você tem 3 métodos de renovação do ar, né? Você tem nível 1, 2 e 3. Às vezes, quando você for fazer o projeto, são 4, que você pode seguir 3 pontos da 16401, mais a resolução 09. Que nós sempre indicamos.
faça de todas as maneiras e pega o que tiver o maior número de renovação do ar. Na revisão da 16401 vai ser uma metodologia de cálculo. Então vai ser mais fácil, você pega o ambiente que você quer fazer a renovação do ar, você tem os parâmetros de ar externo e interno, você consegue decidir qual que é a taxa de renovação. Então, que ela é bem simples, né? Elas existem em ambientes, eu só peguei uma primeira página, né? Pode ter um auditório, um escritório aqui, tem um fator de multiplicação por pessoa, mais um fator de multiplicação por pessoa e um fator de multiplicação por área. Então ela não usa só o número de pessoas, né? No 16401 pegou a área, o ambiente, mais o número de pessoas. Assim você já consegue descobrir qual que é a renovação do ar. Quantos metros cúbicos por hora eu preciso de ar para esse ambiente. E além disso, não é só pegar o ar de fora e jogar para dentro, então você precisa filtrar. Então cada ambiente tem a sua taxa de renovação. Se eu for pegar hotéis, teatro, auditórios, eu preciso de uma filtragem que está F5. F5 hoje a gente fala M5, né? Mudou alguns parâmetros de teste, mas falando por aqui, o F5 virou o M5. Certo. E hoje nós temos uma lei, né, sobre o PMOC, a lei do PMOC, que o pessoal costuma dizer. Vocês já ouviram falar dessa lei? Viu alguma mudança para vocês? Com a Brava, eu faço parte da Brava também. Nós lá realizamos diversos treinamentos a fiscais. Para ter uma ideia, há uns 15 dias atrás eu fui lá para o Pará para treinar alguns fiscais com relação à qualidade do ar, né? Tem um sistema de ar-condicionado. Os fiscais da Anvisa. Lembrando que a Anvisa fiscaliza portos e aeroportos, né? Quem vai fiscalizar qualquer outro ambiente são as visas de cada estado, né? A vigilância sanitária de cada estado. Mas já foram treinados cerca de uns 1000 fiscais, mais ou menos, né? Já tem 2 anos já de treinamentos. Com relação a essa lei, né? Criaram uma lei que fala sobre a qualidade do ar interno, né? Os parâmetros de você ter um sistema com PMOC, um plano de manutenção, operação e controle. E está tendo uma mudança com relação a isso no mercado. Então, o que era norma, você não era obrigado, agora com a lei é obrigado você ter o sistema completo. O guia de inspeção também é um guia que é fácil acesso. Se entrarem no site da Brava, é o Renabrava 6, você consegue fazer um download. Esse guia de inspeção foi criado justamente já pensando nessa lei, né? Como treinar nos fiscais. É bem básico. O que consiste um sistema de ar-condicionado? Consiste numa evaporadora. A evaporadora tem a bandeja, tem um ventilador, assim como o ar externo, tem um ventilador, filtros, e assim que funciona um sistema de ar-condicionado. É um checklist bem simples, que esse guia é feito um checklist para você saber se o ambiente está correto ou não. Faltando alguma coisa, você sabe que está faltando algum item no seu sistema de ar-condicionado. Bom, pensando em tudo